Obrigado, Teresa. Obrigado pela apresentação. Então, bom dia para todos. Agradeço muitíssimo para a possibilidade de falar, né? Eu acho que a gente tem um privilégio quando fala. Nada, para começar a falar, né? Eu acho que entre as informações que a Teresa trouxe, né? Aqui na economia dessa palestra, a informação mais importante é o meu mestrado na Universidade de Turim, né? E porque hoje eu vou falar da Universidade de Turim e de como quais são os problemas que ela continua recalcitrantemente a propor, né? E isso tem a ver com museus, com um museu, né, que é o Museu Lombroso. Então, antes de começar, né, e de falar da questão universitária, né, inclusive a Teresa fez essa universidade comigo também. Ela se graduou e se licenciou, se graduou e fez mestrado também. Então, isso é uma fala muito importante para a gente. Não é só uma fala de acadêmico, é uma fala de uma pessoa que tem de pessoas também que tem uma vivência, uma militância política, que está trazendo a narrativa silenciada de um povo, né? Um povo que é xingado cotidianamente na Itália, também graças a discursos de ciência, progresso, e tudo isso, né? Agradeço também todos os palestrantes que foram até agora, inclusive vou dialogar bastante com as palestras que foram até hoje, né? Tanto com a palestra da professora Raquel Ishii, quanto com a palestra do professor Francisco Bento, e também com a palestra do Eduardo Carneiro, né? Agora, sobre a palestra do Eduardo Carneiro, achei super legal, mas não quero ficar calado. A palestra foi excelente, mas quando você traz um comentário machista dentro de uma palestra, né, a gente faz, é uma pena, né, porque eu não estou falando que não faço isso, né, eu faço isso também, né, não é questão de se colocar em superioridade moral, né, com ninguém, né, mas o problema é que a gente tem que eliminar esses discursos das nossas falas e para se liberar de verdade, para se livrar de verdade. Então, eu queria falar que, falando de maquiagem de mulheres, que, por exemplo, a Judith Butler nos ensina que o gênero é performativo, né? Então, como as mulheres, entre aspas, mentem quando se maquiam, né? Eu mento o tempo todo, me dando uma aparência de homem, né? Eu me estou vestindo, né? E tudo isso é uma mentira. A minha barba é uma mentira, é uma construção de gênero, né? Então isso é muito importante. Não é só mulheres que mentem, né? A gente também, os homens que mentem. Isso é super importante. Inclusive a maquiagem pode ser uma escolha pessoal, mas pode ser também um instrumento de opressão, né? Então temos que ficar cuidado quando falamos de mentira, de escolha, tudo isso. É tudo muito mais complexo, né? Então, por exemplo, a Judith Butler fala bastante disso e coloca isso na questão da performatividade. Agora, eu não vou falar muito de gênero hoje, né? Mas é importante apontar isso. Além disso, eu vou muito dialogar com o professor Eduardo Carneiro. É por isso que eu precisava de fazer essa introdução. Mas, antes disso, vou voltar para a questão da universidade. Porque esse texto, né, parte da consideração, de uma consideração que foi feita nessa sala, mais ou menos o ano passado, né, 6, 7 meses atrás, pelo professor Gerson Albuquerque, que nessa sala falou para um palestrante, né, que ficava aqui: olha, a gente nunca deve acabar sendo seduzida pela universidade, porque naquela palestra estava
a gente estava correndo o risco de essencializar a universidade como um lugar de liberação coletiva que não ia reproduzir discurso, né? A universidade reproduz discursos de poder enquanto fala e dá a ver que está quebrando esses mesmos discursos, né? Então, isso é super importante para entender o que a Universidade de Turim está fazendo, né? Então, nessa palestra, eu falarei sobre um museu patrocinado justamente por uma universidade. Uma universidade, inclusive, onde eu, infelizmente, estudei, né? Porque agora eu repúdio esse fato de ter estudado aí. Uma universidade, trata-se da Universidade degli Studi di Torino, então, Universidade de Turim, no norte da Itália. Essa universidade patrocina um museu, né? O menos museu do que eu quero falar é o Museu de Antropologia Criminal Cesare Lombroso. Agora, vou direto para uma abordagem ao discurso interno deles, né, do museu. No site do museu, lemos a seguinte apresentação. Em 2009, 100 anos depois da morte do Cesare Lombroso, fundador da antropologia criminal, foi reaberto o seu, entre aspas, museu único no mundo. As coleções incluem amostras anatômicas, desenhos, fotografias, corpos de delito, escritos e produções artesanais e artísticas, algumas muito preciosas, realizadas por internados em manicômios e presos. Já desde... Eu prefiro fazer assim, né? Tenho medo desse negócio. Já desde essa apresentação, e aqui dialogo, inclusive com a palestra do Eduardo Carneiro, é evidente a reticência sobre o aspecto mais evidente do museu. Todo mundo, quando pensa no Museu Lombroso, vai pensar na imagem que estou mostrando daqui a pouco. Ou seja, a exposição de vários estantes cheios de caveiras e cabeças / máscaras de mortos. Aqui. Agora Tá. Essas são as caveiras, né? E essas aqui, olha só. Tá. Tem só a caveira na minha slide. A máscara sumiu, né? Eu sei. A teoria eu sei, mas é a prática que é um problema, né? Essas são as máscaras, né? Aqui. Tá. Vamos para caveiras novamente. Então, eu vou daqui a pouco falar dessas caveiras mais detalhadamente, mas vou fazer uma introdução sobre o Lombroso, talvez seja necessária, né? Até que esse cientista, né, tinha muita influência no Brasil, né? Então, quem é Lombroso? Então, depois de anexar ilegitimamente o reino das duas Sicílias, entre 1860 e 1861, o exército italiano entra numa guerra sanguinária contra o sul da Itália, né? Contra todo mundo que quer se rebelar contra a unificação. Uma guerra que dura 10 anos e que faz um monte de mortos que ainda hoje são objeto de briga política, né? Porque os sulistas falam que são 1 milhão de mortos, inclusive tem esses números em historiadores importantes como o Gramsci e o Salvemini e outros, né? E tem que falar que foram centenas, né? Mas foi, na verdade, um genocídio, né? Entra numa guerra de 10 anos contra o sul da Itália e o Lombroso, o Cesare Lombroso, né? Esse cara aqui, segue o exército italiano até a Calábria, a região mais meridional da Itália, né? Antes da Sicília, que é uma ilha, né? A Calabria é de onde vem a calabresa, né?
a pimenta calabresa, para ter uma referência aqui, porque talvez aqui vocês não sabem onde é a calabresa. E começa a coletar dados sobre as formas da cabeça dos calabreses, conectando essas formas a graus diferentes de predisposição ao crime. Então, você tem uma cabeça de um jeito, você é criminoso. Você tem uma cabeça de outro jeito, você é meio criminoso, meio domesticável. Assim. Ele identifica como criminosos atávicos. Atávicos significa nato assim, né? Nascido assim. Os ditos brigantes. Palavra que em italiano significa bandidos. Acho que tem essa palavra aqui, brigante. Que nos anos imediatamente sucessivos à unificação lutaram exatamente contra o exército italiano. O exército italiano, na visão dele, era um exército não liberador quanto opressor e invasor, uma força de ocupação colonial. O Hobsbawm, falando dos brigantes italianos e de outros, fala de bandidismo social. Só que ainda hoje, novamente, esse conceito, essa politização dos brigantes não é aceita pela instituição Itália, né? Nesse contexto, os três trabalhos do Lombroso sobre o brigante Tiburzi, o brigante Musolino e o brigante Villela são super importantes, né? Os dois deles foram publicados no periódico Nova Antologia. São fundamentais porque ele estabelece a relação entre as marcas físicas dos meridionais italianos, a história recente deles, a história étnica deles, né? E a predisposição ao crime. O trabalho do Lombroso é também cheio de conclusões bastante similares quanto ao temperamento das mulheres e ao atavismo criminoso dos homossexuais. Então, eu vou aqui não só falar dos meridionais italianos, né, mas quanto mulheres e homossexuais. O problema, a caveira de um desses brigantes, né, a caveira do Villela tinha um buraquinho, né? Ele conclui que esse buraquinho, que é um aspecto, como se fala, fenotípico, um aspecto somático, que é bastante recorrente nas populações do sul da Itália, é conectado imediatamente ao idiotismo, cretinismo e crime, né? Então, o que faz ele, né? Porque não é que a gente está só falando de meridionais, eu como homem do sul da Itália, né, não falo de outros. Ele fala que essas características são reproduzidas pelas mulheres em geral, né? E que como que tem criminoso nato, tem também o homossexual nato, né? E o homossexual tem as mesmas características do criminoso nato. Eu vou ler aqui, vou traduzir como se fala, vou traduzir simultaneamente. Como tem criminoso nato, como existem criminosos natos, tem também invertidos natos, né? Invertidos significando homossexual. Essas pessoas, como se fala, desde os anos desde quando eram criança, e sem uma causa específica, mostrava um interesse excessivo e carnal para a pessoa do mesmo sexo. Ele, então, faz essa comparação bem específica e bem determinada com criminosos, né? Então, ele fala, a psicologia do homossexual é a mesma psicologia do criminoso. Totalmente amoral, muitas vezes criminal, frequentemente, sobretudo, estranho, né? O criminoso e o homossexual são estranhos, né? Na visão do cara. As teorias do Lombroso foram utilizadas como justificativa do extermínio de sulistas italianos que teve naquela época. Foram também teorias exportadas para outros lugares, como se fala frequentemente que na Alemanha nazista, sem a teoria do Lombroso, não teria tido a possibilidade de fazer o que foi feito cientificamente também, né? Eu falo também dos experimentos do Mengele, por exemplo, né? Mas, além da Alemanha nazista, que é um caso muito evidente, né? Também a Austrália e o Brasil, né?
falando do Brasil, tem um trabalho do Albuquerque Júnior especificamente sobre a racialização do nordestino que mostra como exatamente o Lombroso, tanto quanto ramificações da escola dele durante a época fascista, né? Então Pende e Viola, dois nomes que fizeram também essas medidas de características biométricas, eles têm uma importância enorme para a perfilação racial do nordestino, né? Para criar esse modelo de nordestino a ser inserido na narrativa nacionalista brasileira. Mas não é só isso, né? Os estudos de Lombroso são importantes também, não só para aqueles países que precisam de categorizar os povos que estão já dentro do país, né? Esses são importantes para quem precisa de imigração durante o século XX. Então, a Austrália, o Brasil utiliza isso, claro, também para os imigrantes, mas a Austrália, por exemplo, pega as teorias de Lombroso para decidir quais são os europeus do Sul que podem chegar e quais são aqueles que não podem chegar. Então, conforme Joseph Pugliese, o trabalho do Lombroso exerceu uma influência nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália no final do século XIX e também em todo o século XX, inclusive contribuindo à construção do tipo sulista italiano melânico, então, caracterizado pelo cabelo preto e a pele escura. Esse tipo humano era a ser escrutinado e excluído no processo de seleção dos potenciais imigrantes para a nação australiana. Agora, isso precisa de um esclarecimento, né? Quem era considerado não branco não podia chegar, mas tinha outros que chegavam e eles sofriam um monte de xingamentos, linchagem e tudo isso dentro da Austrália. Então, o fato de você ser identificado como sul-italiano, grego, espanhol, bastante branco para chegar na Austrália, não significava que depois você não tinha violências aí dentro do país, né? Então, essa aqui tem um monte de histórias, né? De histórias de imigrantes sul-europeus e norte-africanos que chegaram lá e que tinham, que foram literalmente alvo de inúmeras violências, né? Até os anos 90. É importante isso. A Austrália faz isso até os anos 90. Nas escolas, em lugares públicos, linchagem, xingamentos, cuspindo em público, jogando pedras para esses sujeitos, né? Então, 1909, Lombroso morre deixando um projeto de museu. Na verdade, já um museu aberto, mas que é pequenino, né? Com as suas coleções. Este museu funciona até 1948, então 3 anos depois da queda do fascismo e 5 anos depois da queda do fascismo, né? E 3 anos depois da fim da Guerra Mundial. Como mencionado antes, esse museu reabre ao público em 2009, sob o patrocínio da Universidade de Torino. A reabertura gera uma controvérsia enorme e logo se forma um comitê popular de protesta contra o museu, chamado de No Lombroso. Essa aqui é a manifestação que os companheiros fizeram lá em Turim em 2010. Essa manifestação, claro que vocês podem imaginar, esse pessoal se identifica como sul-italiano, né? Então, pode imaginar o empate que eles tiveram com a polícia e com a população local, né? Porque as questões identitárias na Itália são bastante controversas, né? E aqui tem também o site deles, né? Eu aderi ao site com outros acadêmicos italianos e como várias cidades italianas, especialmente do sul, mas também tem cidades do norte que aderiram às lutas do comitê. Então, o que o comitê pede é que o museu seja fechado e que os corpos tinham direito à sepultura com rito católico. Agora, eu pessoalmente não estou
exatamente d'accordo com essa questão religiosa, mas eu entendo que para alguns isso faz sentido, até porque aqueles sujeitos tinham essa aspiração na vida deles, né? Estamos falando do século XIX, né? E que tem católicos dentro do movimento, eu acho que não tem vergonha com isso, né? Mas é importante falar da questão religiosa. A questão religiosa vai voltar porque embate com a questão científica. Já em 2012, o município de Mota Santa Lucia, município calabrese, junto com o Comitê No Lombroso, ganhou na justiça contra o museu, obtendo o direito a receber de volta os restos do brigante Villela, aquele do buraquinho aqui, né? Aproveitando dos tempos bíblicos da justiça, a Universidade de Turim ainda não devolveu o corpo do Villela. Na verdade, entrou com recurso para o segundo grau da justiça, né? E, por enquanto, está continuando a expor a caveira do Villela. Um monte de outras cidades, municípios e instituições do Estado italiano aderiu ao Comitê do Protesto, entre eles as cidades de Nápoles, Bari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Grosseto, Lecco e a região inteira da Calabria, e uma miríade de municípios menores. Então, nessa palestra, eu me manifesto como aderente ao Comitê de Protesto, já fiz isso, contra esse museu, que quero situar dentro da economia perversa da Itália contemporânea como regime escópico. Agora, daqui a pouco vou esclarecer esse termo. No caso, um regime que é preocupado em mostrar os produtos da sua violência para gerar orgulho cívico para alguns e vergonha e terror para outros. No final do trabalho, utilizarei um estratagema discursivo para fagocitar e digerir o conceito de atavismo criminal, que é a base teórica do Lombroso, transformando no meu conceito de atavismo colonial. Ou seja, o temperamento ideológico, essas são palavras do Lombroso, e recalcitrante da Itália e do seu grupo social dominante, os quais não querem dar mão da própria supremacia colonial sobre as populações do sul da Itália, as populações racializadas. O fato que sejam do sul da Itália não significa que não morem também no norte, né? Por exemplo, tem um monte de sulistas que moram no norte. A minha referência teórica aqui é o trabalho da Suvendrini Pereira, acadêmica do Sri Lanka, que atua na Austrália, que fala de corpos troféus, ou seja, a prova em carne e ossos de um triunfo que permanece, né? Eu vou botar aqui, tem as caveiras, né? Que vale até hoje e que gera orgulho. Os corpos troféus são fundamentais dentro do que Pereira chama de regime escópico, ou seja, um regime preocupado em instituir alguns modos específicos de ver e alguns objetos a serem visualizados, e ao mesmo tempo em proibir ou impossibilitar outros modos de ver e outros objetos a ser percebidos. O que é importante na economia dos corpos troféus, dentro do regime escópico, é o papel do público. Pereira diz que há dois tipos de público de uma imagem dessa. Aqui, né? Eu tirei peguei da internet uma foto com um público, né? Dois tipos de público de uma imagem dessa. O público que se reconhece no perpetrador da violência e vê essa violência como diversão e afirmação quase lúdica, performance do vínculo nacional. Eu, vendo as vítimas necessárias do Estado italiano, me identifico como italiano. Isso é importante, né? Essas pessoas estão, talvez, reclamando o direito deles a ser italianos. O ser italianos deles tem a ver com essas violências que foram feitas. Para esse tipo de público, essa violência é cívica. Então, nós pegamos essa
essa questão da cidadania e temos que desconstruir tudo isso, né? Quando me falam que eu não sou um bom cidadão, eu tenho que ficar com orgulho, né? Porque a parte da cidadania tem a ver com a violência, com o fato que você se reconhece num povo que matou outro povo. Isso tem muito a ver com a palestra do professor Carneiro, né? Porque ele fala exatamente de como nós celebramos um vazio, né? Onde todo mundo chegou, né? Como se aqui não tivesse ninguém antes. E isso é uma característica recorrente, né? De todos os países coloniais, inclusive da Itália. Eu reivindico que a Itália é um país colonial, né? Que tem uma colônia interna até agora. Então, essa violência cívica e celebrá-la faz parte das tarefas do cidadão modelo, do cidadão padrão, né? Depois tem o público dos subalternos racializados, que no caso eu me reconheço dentro deles, pelo menos na Itália. Talvez se eu fora eu tenho cara de branco, então eu fico com um monte de privilégios, né? Eu tenho que falar disso também. Mas no momento que eu abro a boca, né, na Itália, todo mundo reconhece o meu sotaque siciliano, então eu fico dentro daquela galera racializada. Mas isso não significa negar o privilégio que eu tenho internacionalmente. Isso é importante. Depois tem o público dos subalternos racializados, os outros que devem ser terrorizados, né? É importante o terror, né? Não surpreende, então, que o Museu Lombroso organiza visitas guiadas para essas escolas, né? Por exemplo, um recente projeto escolar do museu, em parceria com o Museu de Anatomia de Turim, outro museo ameno, né? Chama-se A ciascuno la sua faccia, verso una cittadinanza tollerante e aperta alla diversità. Agora, vou traduzir tudo. Cada com a sua cara, né? Rumo a uma cidadania tolerante e aberta às diversidades. O site do museu continua falando que esse projeto para a escola pretende transmitir às crianças do 4º e do 5º ano do ensino básico importantes mensagens antiracistas, né? Evito de comentar a instrumentalização oportunística e talvez nojenta, né, de conceitos como antiracismo, diversidade e tolerância, porque quero concentrar-me primariamente, novamente, no termo de cidadania. Aqui a palavra cidadania articula justamente aquele sentimento perverso de orgulho gerado per la visualização da violência. Em outra palavra, o Museu Lombroso pretende formar cidadãos servindo corpo troféu no banquete comum da violência cívica. E prestem atenção, a ironia desse projeto é que se chama justamente cada com a sua cara. Você vê também aqui a cara do público e a cara do exposto, né? Do objeto das exposições. Mas a cara que ficam expostas no museu são expostas aí exatamente por ter os traços que eram considerados típicos dos criminosos e que não casualmente coincidiam com os traços típicos dos italianos do Sul. Será que essas crianças estão sendo encorajadas a formular preconceitos? Será que a medida da cidadania delas depende de quanto elas se afastarem fisicamente e moralmente, né, desse modelo fenotípico de criminoso sulista morto, né? Eu aqui novamente retomo o debate com Araqueu sobre o direito a ser, né? Porque essa criança, é claro que na Turim contemporânea, que é uma cidade que se distancia de outras cidades do norte italiano porque não tem linchagem contra os sulistas, né? Por exemplo, em cidades como Verona, Pisa, Vicenza, tem linchagens recentes contra os sulistas, 2010, 2009, 2002, sulistas matados por ser sulistas. Isso sem falar de imigrantes negros, tudo isso. Eles são matados em toda a Itália, inclusive na minha terra, na Sicília, que além de ser vítima, gosta também de ter o papel do carnefice, né? Mas quando essas crianças são colocadas diante a essas provas da branquitude triunfante italiana, né?
do militarismo triunfal italiano e tudo isso, eles são subjeitos a fazer uma escolha, né? Então, eu imagino também, né, sabendo, conhecendo Turim, né, por ter morado lá e também por ter depois ficado lá várias vezes por conta do fato de ter parte da minha família, que seria a família Teresa lá. Então, Turim é uma cidade multicultural, multiétnica, multiracial, né? Mas as crianças são a multiculturalidade não significa que as crianças desde a escola não sejam constrangidas a se sentir italianos, né? E no momento quando a gente fala sentir-se italiano, né, fala de sentir-se branco. Então, além disso, dentro de Turim, o museu surge num bairro que é especialmente caracterizado pela presença de comunidades migrantes, né? Então, esse bairro, que se chama San Salvario, era conhecido nos anos 60 por hospedar meridionais, sulistas italianos. Agora tem rumenos, marroquinos, além dos sulistas que tem. Então, eu imagino que as escolas que são mais alvo dessas visitas guiadas são as escolas do bairro, né? E que, claro, que uma pessoa que vai para a escola italiana não sei, vem da Sicília, vem do Marrocco, vem da Romênia, é subjugada já dentro da escola a uma força centrípeta, italianística e racista, né? Então, essas crianças são sujeitas ao questionamento de outros, inclusive os professores, né, que falam, tem a galera dos marroquinos que não estuda, tem a galera do romeno que faz isso, que é meio criminoso, e tudo isso, tem a galera dos sulistas que são sempre os sulistas, né? É tudo isso. Então, imagina a força cívica dessa imagem, né? Eu, quando falo de cívico, falo de maneira negativa. Eles estão encorajando essas crianças a se branquear, né? Isso é importante. O bairro também está atravessando um processo de gentrificação, né? Agora, 10 anos atrás, era considerado um bairro marginal, mas agora é um bairro da movida 5 anos atrás, né? 5 anos atrás era bairro marginal e agora é um bairro da vida da noite turinense, né? Então, isso também contribui, né, a um desejo de branquitude difuso, né? Então, tem uma outra coisa, né, que a Teresa pode confirmar, talvez. Dentro do Piemonte, a região do norte da Itália, tem essa cidade de Turim. Por várias gerações, essa cidade de Turim acolheu sulistas e imigrantes de outros países. Agora, quem nasce em Turim tem o direito a ser chamado de torinese, né? Torinese. Mas ele não é piemontese. Piemontese significa ser italiano do norte, né? Então, você, por várias gerações, fica torinese, mas não fica piemontese. Então, tem os torineses sicilianos, romenos torineses, marroquinos torineses. Você fica marcado para aquela identidade. Claro que você pode tomar isso como orgulho, mas também não tem aquele direito que você apontou muito bem, a transitoriedade, né? Então, isso é muito importante, né? Talvez isso seja uma coisa... Tem coisas boas e tem coisas ruins. Por exemplo, a questão de Milão. Em Milão, você, já do momento que chega em Milão, você tem que ser milanês e ficar sem nenhuma referência ao que era o passado, né? A sua terra passada. Em Turim, tem comunidades que, depois da terceira geração, mantêm o sotaque. Então, tem esse aspecto legal, mas tem também uma outra questão, que é exatamente um não direito à transitoriedade, que é importante. Então, o que acontece quando a criança é posta diante desse tipo de projeto educativo, né? É uma pergunta que fica lá. Mas é importante que eu dizer que o museu celebra sim a vida do Cesare Lombroso, mas se preocupa também em esclarecer também para essas crianças
que a teoria dele era errada, né? É um trabalho para uma revista acadêmica. O gerente do museu, que está doido para se defender, né? Silvano Montaldo, declara que na exposição um vídeo apresenta ao público a história da descoberta do atavismo criminal e explica o erro científico cometido pelo cientista. Essa é uma das mensagens de comunicação e de educação museológica que são transmitidas ao visitador. A ciência progride também através dos erros, né? O método científico é tal porque continuamente se opõe às suas certezas às avaliações de novas pesquisas, né? Então, você tem esse discurso legal, né? Em que o erro é reconhecido e agora vamos para frente, né? Só que o erro, né? Talvez tenha um poder redentor na ciência, né? Talvez as agendas políticas que estão atrás do que o Lombroso fez, né, sejam canceladas do conceito de erro, né? Será que é uma maneira de utilizar o erro como uma desculpa para cancelar também o fato que o Lombroso era pago por um governo que queria exterminar uma parte da população sulista e deportar o resto, né, como fez, né? Não é estranho que um cientista faça o seu erro inocente seguindo um exército de ocupação nos anos mais cruentos da guerra de invasão do Sul? Não é que esse erro é uma desculpa, não é que é uma... E acreditamos de verdade que o erro do Lombroso seja um erro inocente, né? Isso é importante, né? Porque depois, talvez a gente comece a fazer ciência, né? E comece a matar todo mundo, né? E depois fala, isso é erro, né? Me desculpe, mas era preciso porque era ciência, né? Então, eu acho que também tem outras implicações. Será que esse erro é necessário? Isso significa que o genocídio comprovado com o qual o trabalho do Lombroso é comprometido foi necessário também? Então, eu acho que a mensagem do museu é exatamente isso, né? O genocídio era necessário. Eu acho que a Itália se sustenta nisso e que ser italiano significa isso, né? Eu assumo as responsabilidades de ser italiano, mas me repudio também a minha italianidade nesse sentido, né? E chamo o direito a repudiar a italianidade. Não é só isso. Dentro do regime escópico, o museu obriga ao visitador, o visitador, a visitadora, a escolher uma sua posição em frente do corpo troféu, assim que cada um pode decidir de se identificar com quem perpetrou a violência ou com quem tinha que ser sacrificado e exposto. Então, as crianças da escola, quem é quem vai escolher? Não é uma escolha mais. É uma escolha constrangida, né? Criança que já é racializada dentro da escola, ela vai escolher o perpetrador da violência, nunca vai se identificar com isso. E tenho mais uma reflexão sobre a questão do regime escópico, porque o museu, como instituição orgulhosamente italiana, é preocupado em mostrar sim, mas é preocupado também em negar. Negar, primeiramente, que tudo isso tem a ver com o Sul e com o sulista. Enquanto Montaldo fala que, em relação à suposta origem meridional das pessoas cujos restos são guardados no museu, quem escreve, então é o Montaldo, né, esclareceu várias vezes que, fora de pouquíssimas exceções, não existem elementos de identificação pessoal certa, pois aquelas pessoas eram desconhecidas até ao Lombroso e aos seus colaboradores. Em resposta a essa argumentação, cabe dizer, primeiramente, que a gente sabe perfeitamente que o Lombroso ia coletar caveiras no Sul, né? Trabalhava com corpo de sulista e, sem dúvida, tem muito resto de sulista. Mas também, aceitando essa desculpa do Montaldo, né, é fundamental esclarecer que, como, novamente, o Pugliese aponta, Lombroso procurava traços de raça inferiores também nos criminosos italianos brancos e nortenhos. Pugliese esclarece que, enquanto esses tipos humanos eram vistos como simples freaks, não sei se tem uma palavra portuguesa por isso, freaks, né? Degeneração da natura, né? Da natureza. Freaks no contexto dos italianos brancos,
a degeneração e o atraso endêmicos dos italianos sulistas era vista como consequência da distinta ancestralidade racial delas. Então, ele encontrava traços de negros, tudo bem, traços de negros, de sulistas, de árabes, também nos italianos do norte, né? E ele falava, olha, esse italiano do norte tem casualmente esses traços, então ele por isso que é criminoso, né? Por isso que tem que ser, como se fala, ilhado da sociedade, né? Então é importante isso, né? Também que todas essas cabeças sejam, desculpa, tá. Vou colocar essa aqui, que tem as cabeças quanto as caveiras, né? Também que todos esses restos sejam todos de nortenhos, né, de pessoas do norte, isso não muda o fato que tudo isso tem a ver com o sul, com a racialização do sul, né? Porque ele se encontrava, se for nortistas, né, tudo bem, mas ele está pegando os nortistas que têm os traços anatômicos dos sulistas e que por isso são criminosos, né? Então, tanto faz. Porque conforme o Lombroso, o criminoso branco, era criminoso porque, embora sendo branco, tinha traços somáticos pertencentes aos sulistas, aos negros, aos árabes, aos orientais, etc. Além disso, o discurso do Montaldo faz outra obra de negacionismo, ato de negacionismo, nega também o genocídio dos sulistas e fala de histórias inventadas, né? Novamente, isso é questão muito forte na Itália contemporânea. Se 150 anos atrás o exército italiano dos liberadores matou de verdade todo esse povo e fez todos aqueles estupros e tudo isso. A gente está escrevendo muito sobre isso, né? Porque precisa de quebrar com o negacionismo, é importante fazer isso de fora, né? Eu agradeço muito para o fato que eu tenho um lugar onde morar e escrever fora da Itália, porque eu não poderia fazer isso na Itália, né? Especialmente como acadêmico. Poderia fazer isso fora da academia, mas não sendo acadêmico eu não seria acreditado, né? Então é isso, né? Então, quem escreve cientificamente dessas coisas? Galera da Austrália, galera da Inglaterra, galera dos Estados Unidos e eu aqui no Brasil, né? Então, na Itália você não pode escrever academicamente sobre isso. Inclusive, tudo isso vai em português, em inglês, em francês, talvez, mas não pode ser aceito numa revista italiana. E já eu tinha muitas rejeições por conta disso. Fala de histórias inventadas em relação ao campo de concentração de Fenestrelli, comprovado, onde centenas de sulistas foram internados e exterminados. É interessante que ele cita a si mesmo, né? Para comprovar tudo isso, ele cita Montaldo 2012, né? Então, isso não tem sentido, ele cita a si mesmo. Em luz de tudo isso, eu queria chamar a atenção ao fato que essas enunciações de negação e negacionismo são performativas, no sentido de ato de fala, enquanto produzem sentimentos e comportamentos relacionados à vergonha. Como isso? No momento exato em que a conexão entre os restos humanos expostos e ao genocídio do Sul é silenciada, o que permanece é a conexão entre essas caras e que a gente vê nesse museu e a representação fenotípica mais comum do sulista italiano, a construção do sul italiano melânico que o Pugliese estava falando. Então, cada um de nós se reconhece ou a si mesmo ou a sua família, né, dentro aqui. Entre essas caras vejo vários meus tios, né? Veio de um meu sogro, os meus avós. Todo mundo sabe que esses corpos mostrados são corpos de sulistas. O que permanece, mas não isso, não tem elementos para acertar isso, né? Eles tiram todos os elementos. O que permanece, então, é a vergonha do sulista de saber secretamente que fazem parte dessa galera aqui, criminosos, né, dentro do vidro, né? E de repente de poder se tornar um objeto desses estudos sobre o desvio humano ou de tornar-se objeto de exposição. Então, eu poderia ser aí, né? É claro,
quero esclarecer também uma coisa que tem a ver com o meu tipo melânico, né? Porque como que tem uma forte miscigenação na Sicília, eu nasci bastante pálido, né? Mas boa parte da minha família é bem morena, né? Então isso é um caso, né? E na Sicília isso acontece muitíssimo, né? Só que quando eu descobri de não ser branco, né? Isso, porque todo mundo nasce pensando de ser branco, né? Quando eu descobri de não ser branco, porque foi para a Inglaterra e aí tem essa questão de ser branco que é uma coisa bem específica, né? Eu descobri que além disso, os meus parentes, os meus pais, os meus avós poderiam ter sido objeto de linchagem, né? A última linchagem contra subjetos mediterrâneos na Austrália foi em 2005, né? Então, naquela época, o alvo era medio-orientais e norte-africanos. Só que dentro das linchagens acabaram também espanhóis, sicilianos, porque tem um monte lá na Austrália. E, além disso, não tem muita diferença, né, entre os mediterrâneos. Tem um monte de pessoas da Algéria, do Marrocos, que tem a minha cara, né? Então, isso é importante falar, também para quebrar um pouco essa coisa do europeu branco, que não tem nada de certo, que é uma construção e tudo isso. Então, eu estou indo para a conclusão, né? O poder e o direito de infligir essa vergonha é defendido ferozmente pelo museu, que em cada texto ou release produzido reivindica firmemente o próprio direito a ser e denuncia a burrice de quem se opõe, né? Então todo mundo é burro porque se está opondo à ciência, Aqui eu quero me ligar à palestra de anteontem do professor Francisco Bento da Silva, que mencionou o papel fundamental do vidro. Eu lembrei esse detalhe, que separa o espectador do objeto em uma exposição e que quase cria um limen sagrado, né? Tem uma condição liminal, uma fronteira, se quiser. Então, é exatamente pensando nesse papel liminar do vidro que falo de vergonha in vitro, no título dessa palestra. A vergonha infligida tem que ser guardada, protegida, para que um museu possa reproduzir no tempo, possa reproduzir pelo mais tempo possível, né? Até que a justiça não faz o seu curso completo, é muito lento na Itália, isso. O seu poder de infligir vergonha, né? A caveira do brigante Villela permanece atrás do vidro, exposta para o público depois da sentença do Tribunal de Lamezia Terme. A suspensão temporária dessa sentença não deveria, de fato, permitir a continuação da exposição dessa caveira. O museu é doido para manter o seu poder de mostrar, novamente, para educar o cidadão sobre quem são os certos e quem são os desviados. Tá. Para concluir essa breve palestra, eu quero tentar fazer aqui, eu não sei se foi breve, mas se não foi, peço desculpa. Mas agradeço pelo tempo, né? Para concluir essa breve palestra, eu quero tentar fazer aqui, em presença de vocês, um ato de fala decolonial. Eu espero de fazer isso certo. Quero fazer um ato antropofágico, apropriando-me, eu utilizo outros metodologia de outros acadêmicos, como Larissa Bellusio, por exemplo, né? Um ato antropofágico, apropriando-me das palavras do Lombroso e utilizando-as para falar da recalcitrância intolerável do museu e da Universidade de Turim. Então, enquanto o Lombroso falava, aqui, para mostrar que não é besteira, eu peguei os escritos originais do Lombroso, que são disponíveis na internet, em toda a publicação, né, da nova antologia. Então, enquanto o Lombroso falava de atavismo criminal, eu quero falar de atavismo colonial, em referência ao jeito vaidoso aqui e impulsivo, fala do Lombroso, do museu de reproduzir e continuar o legado de violência colonial da Itália no norte sobre a Itália do sul.
Além disso, o museu, como esclareci antes, mistura a preocupação em expor os restos humanos com a urgência de silenciar e negar as histórias de violência que estão atrás, por trás desses corpos, né? Exatamente como o criminoso nato do Lombroso, que mostrava aqui um caráter contraditório, ora excessivamente agitado e verboso, ora calado e estupidado, como um idiota, né? Essas são palavras do cara que eles celebram, né? Tem mais uma coisa. O Museu Lombroso, como criminoso nato, inventato por Lombroso, é tal, novamente, citação que não cabia aqui, porque a parte mais certa da sua personalidade psíquica é a vaidade morbosa. É ansioso em saber se a imprensa vai falar dele, exatamente como o museu, né? Faz a cara de personagem de grande importância e quer que o universo o julgue, né? De verdade, eu vou concluir com esse, novamente com um trocadilho, se fala trocadilho, né? Discursivo, o museu foi já julgado, talvez não pelo universo, mas sim pelo tribunal sulista, né? Italiano, mas também, além disso, italiano de Lamezia Terme, calabrese, tudo isso, que deliberou que a exposição, pelo menos da caveira do Brigante Villela, é ilegal. Então, que o museu deixe de atrapalhar o curso da justiça e devolva logo os restos desse homem e acabe imediatamente com o horror que ele mesmo representa. Obrigado.